Bom dia, mais um sábado que o Senhor fez, né? O sábado é o descanso do Senhor, mais um sábado que Deus fez para você e para mim, para nós descansarmos, não é para ficar deitado na cama assistindo televisão não, é para nós descansarmos no Senhor. O sábado é o descanso do Senhor e Deus deseja que você viva descansado, por isso que Jesus veio, Ele veio para fazer da tua vida uma vida de paz, de tranquilidade, de bem-estar. Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Sabe quem que veio? Jesus veio para nos aliviar. E quando Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou e voltou para o céu, quem que ficou para trazer alívio para a tua vida? O Espírito Santo. Nesse programa de hoje e no próximo programa, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E no programa que vem, sábado que vem, não perca, nós falaremos sobre o batismo no Espírito Santo. Você vai aprender coisas que eu tenho certeza que você nunca ouviu. Você vai aprender coisas que você achava que não eram, que você não tinha direito, ou que eram errados, ou isso era heresia, ou isso não é mais por esse tempo. Você vai aprender coisas que vai fazer da tua vida uma vida sobrenatural. Eu falo de experiência própria. Amém? Hoje o que eu quero falar com vocês é sobre a pessoa do Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força, ele não é menor do que Jesus, não é menor do que o Pai, o Deus Criador, mas ele também não é menor. Existe a chamada Trindade. O que é a Trindade? É a perfeita harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus só, manifestando e agindo de três formas diferentes e distintas. O Pai como Criador, o Filho como Salvador, o Redentor, e o Espírito Santo como Consolador, o Ajudador, o Confortador. É igual ao Sol. Nós vemos o Sol como um círculo, uma bola, uma esfera, é o Deus Criador. Nós vemos a luminosidade do Sol, é Jesus que é a luz, é o Filho, o Redentor, o Salvador. E nós vemos também, experimentamos e sentimos também o quê? O calor do Sol é o Espírito Santo. É um só Sol, agindo e se manifestando de três formas diferentes. Você concorda comigo? Assim é Deus. E Jesus, aqui no capítulo 14 de João, Jesus estava começando a falar para os discípulos, a despedir-se dos seus discípulos, dizendo: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, não fica triste o coração, não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai, mas vocês também vão chegar lá. Jesus estava falando assim e de repente os discípulos começaram a ficar tristes, temerosos. E aí aqui no versículo 16 diz assim, quando eu for, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No versículo 19 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Jesus, imagina, pensa nisso. Jesus conviveu com 12 homens ali, discípulos, né, alguns pescadores, outro, né, tinha Lucas que era médico, tinha o outro que era Mateus, que era o auditor da Receita Federal da época, o fiscal. Jesus conviveu com pessoas ali de várias classes sociais, com famílias dessas pessoas. Jesus, esses discípulos, esses homens, eles nunca tinham visto milagres, eles nunca tinham visto o poder de Deus agindo assim, de uma forma tão simples e prática. E eles conviveram com Jesus durante 3 anos e meio. E chega assim, vamos dizer assim, na hora que as coisas estão ficando boas, na hora que o negócio está pegando, mesmo está ficando bom, Jesus fala assim: eu vou morrer, eu vou embora. Imagina esses discípulos, quando ouviram essa notícia: eu vou morrer, eu vou embora. Os discípulos que estavam acostumados a não ter falta de nada, tinha problema com o diabo, Jesus expulsava. Tinha problema com enfermidade, Jesus curava. Tinha problema de dinheiro, Jesus arranjava. Tinha problema com o dinheiro lá do imposto. Tinha problema com comida, Jesus multiplicava os pães e os peixes. Eles não tinham falta de nada, eles não sabiam mais para onde eles iam, Jesus indicava o caminho. Eles não tinham problemas mais. E quando eles ouviram essa notícia, que Jesus não estaria mais com eles ficaram apavorados. O coração ficou, turbou, ficou aflito, ansioso, preocupado, temeroso. O que vai ser de nós agora? Por isso que Jesus vem e fala assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um outro Consolador. O que é um outro? Essa palavra outro aqui no grego
é do mesmo tipo. Eu vou mandar um igualzinho a mim, eu vou mandar para vocês. Eu até brinco, né? Hoje está tão na moda o personal trainer, que é um preparador físico pessoal, individual. A minha esposa mesmo, ela é nutricionista e hoje ela nem atende mais em consultórios. Hoje ela é uma personal diet, ela faz consultoria para as famílias, né? Ela é uma nutricionista individual para famílias. Hoje está na moda tudo isso, né? Tem personal stylist, que é uma pessoa capacitada para moda, para organizar armário, tem um monte de coisa. Jesus estava falando assim, eu vou mandar um personal Jesus para cada um de vocês. Eu era 1 para 12, para uma multidão. Agora cada um de vocês vai ter um Jesus. Vocês vão ter um Espírito Santo. Dentro, diz aqui, né? Ele habita convosco e estará em vós. Ele vai viver dentro de vocês. Ele vai conviver com vocês. Ele vai fazer da sua vida aquilo que eu fiz para vocês. Só que agora é preciso que eu vá. É necessário eu ir. Mas você não vai ficar órfão. Você não vai ficar sem pai. Você não vai ficar sem rumo. Você não vai ficar sem cuidado. Você não vai ficar sem família. O que é um órfão? Eu imagino que seja uma das condições mais tristes. Um orfanato. Crianças que os pais, por motivo A ou B, deixaram as crianças ali. Eu nem imagino, porque deve ser uma tristeza muito grande. Eu fui criado em família. Meu pai, minha mãe, meu irmão me amam, cuidaram de mim, cuidam de mim, né? Me orientam, me ajudam, conversam, tem comunhão, tem sentimento, tem um caminhão de coisa envolvido com família. Jesus estava falando para os discípulos, vocês aprenderam a viver em família, né? Vocês aprenderam a viver comigo. Vocês aprenderam a viver com a família espiritual, no sobrenatural. Vocês não vão ficar órfãos, não. Vocês não vão precisar perder isso que vocês já conquistaram, não. Eu vou mandar um outro Consolador. O meu cunhado, Mateus, ele mandou para mim, ele morava nos Estados Unidos, trabalhava lá, né, numa multinacional, ele foi transferido para lá e agora ele até voltou. Eu quero depois, no próximo bloco, eu vou até falar sobre isso. Ele me deu uma Bíblia, a versão King James, que é do Rei Tiago. É uma Bíblia em inglês. Você perguntar para mim se eu leio inglês, não leio muito não. Conheço umas palavrinhas ali. E quando eu li na Bíblia que a palavra consolador para nós, a tradução para o português é consolador, o escrito, né, a tradução para consolador em inglês é confortador. Eu gostei muito mais do confortador do que do consolador. O consolo tem às vezes, né, talvez para o brasileiro, tem a ver com o quê? Com tristeza, com derrota, com morte, né? Consolar disso, consolar daquilo. Mas e o conforto? O conforto é melhor. O Espírito Santo veio para confortar a sua vida. O Espírito Santo veio para trazer, veio para afofar o teu travesseiro, veio para fazer uma massagem nos teus pés, veio para te vestir, veio para te alimentar, ele veio para promover qualidade de vida, ele veio para trazer conforto para a sua vida. E como que o Espírito Santo traz conforto para a sua vida? Nós lemos aqui no capítulo 14, e se você tiver com a sua Bíblia, pula o capítulo 15 e vai para o capítulo 16. O Espírito Santo ele veio para fazer duas coisas, né? Ele veio para fazer várias coisas, mas eu quero destacar hoje duas coisas, porque eu também aprendi, através de uma experiência com Deus, o conforto que o Espírito Santo quer trazer para a minha vida e para a sua vida. O Espírito Santo, dentre tantas coisas que ele veio para fazer, eu quero destacar duas aqui, que diz aqui no capítulo 16, que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado e veio para guiar o homem a toda a verdade. Aqui mesmo no capítulo 14 ele diz, o Espírito Santo, quando ele vier, ele vos ensinará, ele vos lembrará, ele vai te ensinar a palavra. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você sabia que você não tem necessidade que eu te ensine algumas coisas? Você tem necessidade que o Espírito Santo te ensina. Antes de a gente entrar nisso, e no próximo bloco nós vamos falar, olha o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 2, verso 27. Quanto a vós outros, João, né, João não o Batista, o evangelista, está dizendo assim, quanto a vós outros, falando para os, né, irmãos dele em Cristo, diz assim, quanto a vós outros, a unção que recebestes dele permanece em vós. A unção, o passar óleo na testa, não. A capacitação, a presença dele de quem? Do Espírito Santo. A presença dele na sua vida permanece.
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção, a capacitação, a presença dele, vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como ela vos ensinou. Crie intimidade com o Espírito Santo. Aprenda a ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso que eu estou te dizendo, no próximo programa, não no próximo bloco agora, no próximo sábado, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Vai te ajudar a intensificar e estreitar essa intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo me lembra das palavras, me ensina as palavras, me guia à verdade e me convence do pecado. Será que não vale a pena conhecer o Espírito Santo mais e melhor? Será que não vale a pena estreitar essa distância que existe entre você e o Espírito Santo? Pastor, eu não sei nem o que é isso, o batismo no Espírito Santo, falar em línguas. É isso que nós vamos falar no próximo programa. Hoje e agora, no próximo bloco, eu quero falar com você a respeito de convencimento do pecado e a respeito do guiar a toda a verdade. Amém? Até depois do intervalo, nós já voltamos.